Sabe, para mim é uma novidade também, é que esse tipo de problema pode estar associado à ansiedade, ao estresse. Para falar sobre isso, eu recebo agora o cirurgião dentista Alan Rajic, especialista em dor orofacial. Doutor, muito obrigado pela presença. Estava aqui conversando rapidamente fora do ar. Eu imaginava que bruxismo fosse aquela história quando você ia dormir, o ranger dos dentes, né? Mas aparentemente hoje se sabe que vai muito além, doutor. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Realmente vai muito além do bruxismo que ocorre tradicionalmente durante o sono, né? Durante muitos anos se associou o bruxismo ao sono, né? E o que a gente está vendo hoje, está percebendo que, na verdade, o grande problema do bruxismo é quando ele ocorre durante o dia, quando você está acordado, né? E existe uma diferença grande entre os bruxismos, né? O bruxismo do sono ele é muito mais intenso, então você range muito mais forte, dá até para você ouvir teu filho do outro lado da casa rangendo, mas ele é muito curto, né? São poucos episódios durante o sono. O bruxismo de vigília, não. O bruxismo de vigília ele é muito mais suave, ele é muito mais frequente e pouco intenso. E aí você pode ficar durante horas em bruxismo de vigília, e isso que está levando muitas vezes a ter dor de cabeça, dor na região dos dentes em si e outras dores à distância. Os sintomas são parecidos? Vamos dizer que sim, né? É sempre dor na região da cabeça, mas localmente. Agora, a gente está falando sobre estresse, né? Sobre as pessoas nervosas, estressadas. Como que se dá isso, doutor? A pessoa fica nervosa, estressada, aí do nada começa a ter esse problema? O bruxismo de vigília, hoje nós já sabemos que existe um link, um gatilho direto entre a ansiedade, entre a concentração, entre o estresse e o fato de você contrair a musculatura e apertar os dentes. Uma coisa muito importante que a gente estava conversando antes, o bruxismo hoje ele é até definido como uma situação muscular muito mais do que dentária. Então você pode ter bruxismo sem encostar os dentes. Tá. Só pela tensão muscular associada à tensão do dia a dia, você já está em bruxismo. O bruxismo do sono, a gente não sabe direito qual que é o gatilho dele. Não se sabe? Não se sabe direito. Se tem, parece que tem realmente o gatilho relacionado à tensão, mas você pode ter vários outros gatilhos, como pessoal que bebe, pessoal que fuma, pessoal que toma droga. Alguns remédios podem provocar o bruxismo e algumas condições neurológicas do paciente, ele pode ter bruxismo secundário associado a essas doenças. O senhor falou sobre estresse, nervosismo, né? Imagina que a pessoa, quando está estressada, está nervosa, nem percebe muito quais são suas reações. Sei que muita gente fica balançando o braço, balançando a perna, né? São alguns, fica assim, naquela história de ficar né, se movimentando. Agora, no caso desse bruxismo, né? Como que é? Uma tensão na face, uma tensão no rosto, dá para a pessoa, mesmo numa situação de nervosismo, de estresse, identificar que está fazendo esse gesto? É muito complicado. Nós fizemos várias pesquisas nos últimos anos, a gente viu que 80% dos pacientes que apresentam bruxismo de vigília não têm consciência deste hábito, né? Imagina. E como é um hábito que provoca dor, e para você resolver o problema de dor, você precisa diminuir esse hábito, e se o paciente ele não tem consciência de hábito, é muito difícil você reverter o hábito e reverter a dor. Então, hoje, os tratamentos, eles se baseiam na ajuda do paciente, na reversão do hábito, ou através de aplicativos, e o que a gente está utilizando hoje são dispositivos intraorais que monitoram em tempo real se o paciente está entrando em bruxismo ou não. Um aparelho, é isso? Um aparelho, é um mini dispositivo que o paciente usa durante o dia, e quando o paciente entra em bruxismo, o aparelho avisa ele. Então, esse bruxismo ele vai para a consciência. Tem um sinal sonoro, alguma coisa assim? Não, é tudo via propriocepção. A sensação do contato num corpo estranho é como uma pedra no sapato. Né? Você sente. Aí você traz para a consciência uma coisa que era inconsciente, né? E a partir desse momento você consegue reverter o hábito. O senhor trouxe aqui eu queria que você explicasse, né? Então, o que dá para fazer aqui. Vamos lá, rapidamente. A nossa cabeça ela é composta por dois ossos. Né? Você tem a parte fixa do crânio que vai desde o dente superior até aqui atrás, uma peça única de osso. E embaixo você tem a mandíbula. Né? Quando a gente fala em abrir a boca, na verdade a gente está falando em abaixar a mandíbula. Quando a gente fala em fechar a boca, você está levantando a mandíbula. O bruxismo nada mais é do que levantar a mandíbula durante muito tempo. Né? E para você levantar a mandíbula, você precisa contrair certos músculos que ficam aqui na lateral da cabeça. Esses músculos, quando são muito solicitados, eles doem. Né? E a ideia do tratamento é você trazer para a consciência do paciente que ele está apertando os dentes durante o dia. Então,
aqui eu não sei se dá para ver. Dá para ver. Aqui nós colocamos aqui o dispositivo, ele é, transparente. Totalmente transparente, o paciente pode usar durante o dia. É como se fosse um aparelho móvel. Exatamente. Da ortodontia. Isso, ele tira para comer, tira para dormir e ele fica aqui posicionado totalmente passivamente. Né? Se você entrar em contração muscular e o dente começar a subir, o paciente vai sentir o aparelho e a partir desse momento ele vai entrar em conscientização e reeducação. E aí vai voltar, Aí volta para a posição. Então a posição correta da nossa boca, como pouca gente sabe, é uma posição na qual os dentes nunca se tocam. Nunca se tocam? Nunca. Você só toca os dentes realmente na hora que você engole a saliva. O resto do tempo você sempre tem 2 a 3 milímetros de espaçamento entre os dentes. Ah, tá. Um pequeno buraquinho ali. É um pouquinho espaço entre os dentes superior e inferior. Se você invade esse espaço, você já entrou em bruxismo, porque teu músculo já está contraído. Então, aquele negócio, fecha a boca, não sei o quê. Você pode até fechar a boca, mas não precisa ficar A ideia encostando. é fechar o lábio, mas deixar os dentes desencostados. Essa é a posição normal da boca de uma pessoa. Doutor, a gente está também no Facebook e a gente tem uma pergunta aqui que chegou da Lânia. Ela pergunta o seguinte para o senhor: bruxismo pode fazer zumbido no ouvido também? Então, é muito importante. Essa pergunta é recorrente porque o zumbido realmente é um problema muito grave na qualidade de vida do paciente. O fato de você ter hábitos tensionais muito frequentes podem levar a algum tipo de inflamação a nível da articulação, que fica muito perto do ouvido, e isso pode provocar zumbido. Isso é uma das razões. A outra razão, que nós estamos conversando antes, é que o paciente que tem muito hábito de ficar apertando os dentes durante o dia, isso acaba estimulando o sistema nervoso central. E o zumbido, muitos pesquisadores, eles veem o zumbido como uma má informação do sistema nervoso central. O zumbido, na verdade, ele está no cérebro, não está no ouvido. E essa frequência de estímulos provocada pelo bruxismo pode levar a uma grande... a aumentar a sensibilização central do paciente e aumentar o zumbido. E a provocar o zumbido. Você pode mandar pergunta aqui para a gente lá na página do Facebook do canal Band News. A Rosa, muito obrigado pela mensagem, Rosa, pergunta o seguinte para o doutor. Eu faço isso durante o dia, né? Quando eu estou nervosa, eu percebo que eu estou mastigando, né? Perguntando se isso tem cura, né? E como faz para perceber? Tem que usar um aparelhinho desse? Tem que usar algum tipo de tratamento de reversão de hábitos, né? É muito importante o paciente entender que ele tem um hábito que precisa ser revertido, né? Então a gente precisa reverter esse hábito através do aparelho, através de futuros tratamentos que ainda não temos. Hoje um tratamento de escolha justamente são esses aparelhos que te ajudam a se conscientizar para poder reverter o hábito. E aí você, na teoria, diminui. Você diminui e o interessante, essas pesquisas que nós fizemos, que depois de 90 dias, você não precisa mais usar o aparelho. É como se você tivesse... É mesmo, um mês e meio, no 3 pouquinho meses... mais, 3 meses, você reconfigurou teu cérebro e aí você não tem mais... Na maioria dos pacientes, você não tem mais bruxismo. Você tirou o hábito de apertar e colocou um novo hábito de não apertar. Que coisa, né? Que interessante. Uma coisa teoricamente simples, né? Coloca ali no dente e já... Na verdade, essa coisa simples, ela tem toda uma inteligência atrás. Não, você tem que fazer vários imagino. exames antes. Para identificar. Para identificar exatamente o espaço que a gente tem disponível, qual o tamanho que nós vamos fazer, é um exame de eletromiografia. É que eu fico imaginando, doutor, a pessoa sofrendo com aquilo durante anos, sem identificar qual é a origem, né? Imagino fazendo teste, exame de sangue. E aí, no nervosismo do dia a dia, numa situação ali de estresse, descobre, não, é bruxismo, e aí só colocar um aparelho, lógico, tem toda uma certeza até achar, imagino, né? Claro. Mas não precisa tomar remédio, não precisa fazer nada, né? Hoje as nossas grandes linhas de pesquisa são em cima de bruxismo de vigília como gatilho da enxaqueca crônica e da cefaleia tensional, entre outros gatilhos, né? É possível, por exemplo, ter durante um tempo e depois a parar ou não? Quando começa a ter esse bruxismo de vigília, é algo que a pessoa, se não tiver esse tipo de aparelho, de sinalização, né? De sistema de alarme. Vai continuar tendo isso para sempre. Olha, do jeito que nós estamos vivendo hoje, estressado, tenso, ansioso, se você não remover isso da pessoa, provavelmente ela vai continuar tendo esse hábito de bruxismo, né? Então, a resposta eu diria que sim. O Roberto Santos também mandou mensagem para cá, ele não faz pergunta não, ele fala que já quebrou 6 dentes por causa do bruxismo. Aí já é o bruxismo tradicional, ou não necessariamente? Pode ser os dois, pode ser o bruxismo de esfregar que você tem durante a noite e pode ser bruxismo de apertamento, né? Quando você aperta muito em cima de um mesmo ponto,
você fragiliza o dente, você quebra ele. É muito comum quebrar coroas em cima de implantes, você pode ter problemas periodontais por causa disso. Na verdade, é tudo um excesso de carga, né? E os dentes não estão preparados para isso. O Edu, nosso telespectador também, que faz muito exercício físico, né? Ele levanta muito peso. Ele está perguntando se isso, na hora de fazer um exercício, pode levar a ter um bruxismo ou não tem relação de uma coisa com a outra. Isso a gente pode chamar de bruxismo associado ao esporte, né? Uma pergunta interessante que eu conheci durante esses anos, o campeão sul-americano de levantamento de peso, ele praticamente não tinha mais dente. É mesmo? O que acontece com você? Não, porque eu fico o dia inteiro, né, fazendo aquele puxar, né, 8, 9 horas, e cada vez que ele puxava, ele apertava os dentes ao mesmo tempo. E quebrava um dente tanto. Ele não tinha força. mais dente. Então, esse paciente ele tem que usar placa, aquela grande, para proteger. Isso já resolve, teoricamente. Já protege o dente. Ele não vai parar de apertar, mas vai proteger o dente dele, pelo menos, né? Fico imaginando, o cara fazendo força, ali levantando peso, lá se foi mais um dente. A Karina também está mandando mensagem para cá. Ela está perguntando, bruxismo e ATM é a mesma coisa? Desgaste no maxilar sempre é caso cirúrgico? São duas perguntas dela. Então, a ATM é o nome da articulação temporomandibular. Então, essa articulação entre a mandíbula e o crânio, nós temos duas. Todo mundo tem ATM, todo mundo tem articulação temporomandibular. Bruxismo é o ato de você apertar ou enranger os dentes, né? Então, são coisas distintas. Ela está perguntando sobre procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico a gente aconselha em último caso, né? Normalmente, grande parte dos problemas que os pacientes têm são musculares, né? Mais de 90% dos casos, né? Então, esses casos a gente não opera, né? Você tenta relaxar a musculatura. Agora, se você tem algum problema, algum evento articular, existe algumas situações que você tem que operar, mas realmente é mínimo. É muito claro, doutor, que esse bruxismo de vigília é para quem já está numa idade, digamos, mais estressada, no trabalho, né? Nessa loucura que a gente vive. No caso do bruxismo tradicional, digamos assim, do sono, aí é mais para que faixa etária? Então, o bruxismo do sono, ele é comum em crianças, né? Na faixa até 10, 15 anos é muito comum, de 20% a 30% das crianças têm presente esse bruxismo, né? Aí depois diminui e volta a aumentar naquela faixa produtiva, entre 20 a 50 anos, né? O bruxismo de vigília, não existem muitas pesquisas no mundo, porque é um assunto muito recente, mas ele parece ser muito mais frequente, né? A gente acha que quase 80% da população tem esse bruxismo de vigília. Para quem está acompanhando a gente agora, né, nunca tinha ouvido falar no bruxismo de vigília, a pessoa pode, de alguma forma, tentar identificar isso? Estou com uma dor de cabeça, a Cris Caldeira, por exemplo, mandou mensagem, bruxismo causa dores de cabeça? Sim, Cris, a gente falou um pouco sobre isso no começo, né? Ou seja, o que a pessoa pode identificar? Ela consegue identificar ela mesma no momento de estresse? Puxa, o que eu estou fazendo com o meu maxilar? Sim. É possível? Então, um dos sinais e sintomas mais comuns do paciente que tem bruxismo de vigília é aquele paciente que acorda bem, então ele não tem dor, né? E a dor vai se instalando durante o dia, né? Dor aonde? Dor na região temporal, né? Que são os músculos, são esses músculos que controlam a mandíbula, dor aqui na região da face e incômodo na região cervical, né? Então, tendo esses 3 pontos, você pode até ter problema na articulação, o zumbido, né? São grandes sinais de bruxismo, mas principalmente essas dores elas vão aumentando durante o dia, com um pico no final de tarde. É uma dor numa faixa de 0 a 10, entre 6 e 8, né? Que é muito frequente. Praticamente diária? Praticamente diária. A persona, quer dizer, a paciente típica é a paciente, uma mulher de 40 anos, que é casada, que tem 2, 3 filhos e que trabalha, né? Essa 60% dos pacientes é essa pessoa, né? E esses são os sinais mais comuns. Bom, então fica aí, para mim, uma novidade, eu não conhecia, bruxismo de vigília, algo que você tem que ficar atento, afinal de contas, você pode estar com uma dor de cabeça e não consegue identificar ali qual é o motivo, e pode ser justamente o estresse, a tensão natural do trabalho, e você nem identifica que está ali, de alguma forma, forçando o maxilar. Como o doutor estava explicando para a gente, é importante saber se de fato é isso, não é isso? Dor de cabeça pode ser uma série de fatores, né? Mas talvez seja isso, simplesmente estresse, e é o que você nem perceba no seu cotidiano que você acaba fazendo, fora o bruxismo do sono, esse já mais tradicional, esse mais conhecido. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, até uma próxima. Foi um prazer. Muito obrigado.
Você confere daqui a pouco. Mais de 43 mil empregos com carteira assinada são fechados em março. É o primeiro resultado negativo desde dezembro e o pior desempenho para o mês desde 2017.